Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Hoje eu quero trazer um texto aqui que eu escrevi nesse último dia 27 de agosto, né? E é uma breve explicação sobre o porquê nós cremos que na língua portuguesa a Bíblia Corrigida e Fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana é a palavra de Deus. Talvez alguém pergunte assim, mas o pastor Eliezer, é King James 1611 em português. É muito parecida com a ACF, mas em outro vídeo eu vou explicar o problema com a Bíblia King James 1611. Em outro vídeo eu vou explicar o porquê que nós a rejeitamos também. Pois bem, no final eu vou ler um trecho aqui da Palavra de Deus. Mas vamos lá. Eu vou colocar na tela, você acompanhe comigo o texto que nós escrevemos. A nossa posição diante desse assunto tão importante. Por que cremos ser só a Bíblia CF a palavra de Deus em língua portuguesa? Em rápidas palavras, tentarei mostrar a razão. A SBB é a Sociedade Bíblica do Brasil. Publica várias Bíblias com textos diferentes. Isto é um fato. Ela publica várias Bíblias com textos diferentes, embora baseadas num texto só. Basta comparar a AC com a ARA, com a NAA, com a NTLH. Deixa eu explicar para você que está me assistindo nesse momento. A AC é a primeira Bíblia que a Sociedade Bíblica ela editou aqui no Brasil. A AC é a corrigida. A que nós usamos é a Corrigida e Fiel. A da Sociedade Bíblica é corrigida. Parece muito parecida com a Corrigida e Fiel, mas tem alguns detalhes lá que nos fazem rejeitá-las, algumas diferenças, algumas influências do texto crítico. A AC, que é a mais parecida com a Corrigida e Fiel. A ARA é a atualizada, que veio depois. A NAA, que veio recentemente, que é a nova atualizada. E a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, que já tem alguns anos aí já. Pois bem, se você pegar essas 4 Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil, você vai ver que tem diferenças. Por exemplo, na Corrigida, que foi a primeira Bíblia, 1 João 5,17 está lá, que os que testificam no céu é o Pai, a Palavra e o Espírito. Se você pega a mesma Bíblia, da mesma Sociedade Bíblica, a ARA, esse versículo, essa parte já está entre colchetes, ou seja, e lá no início, né, da Bíblia está dizendo, as partes entre colchetes não estão nos originais, ou seja, não é palavra de Deus para eles. Na Bíblia corrigida era, na atualizada que veio depois já não era. Pois bem, na nova atualizada, segundo, eu não tenho ela aqui, mas um arquivo de PDF, não consta o versículo na nova atualizada. E na NTLH são palavras diferentes porque é uma paráfrase. Pois bem, veja que se você comparar, você vai ver que não é a mesma coisa. Existem diferenças, e se tem diferença, uma está certa. E
e as outras estão erradas. Não podem todas, se são diferentes, estarem certas. Pois bem, vamos continuar lendo. Outras editoras e sociedades bíblicas seguem a mesma linha, embora às vezes publicando um texto só. É o caso dos jeovitas, que eles têm a Bíblia deles, é um texto só, porém, sempre estão mudando as coisas lá, né, na Bíblia deles. Cada edição eles mudam algumas coisas a mais. Pois bem, tem também algumas editoras aí que têm as suas publicações, as suas Bíblias. Todas estas Bíblias modernas são baseadas em um texto corrompido, verdade seja dita, né? Contraditório, verdade seja dita, fruto de dúvidas de intelectuais liberais do século XIX, posso citar aqui o Westcott e Hort, chamado texto crítico. É o chamado texto crítico, verdade seja dita. Por suas obras, percebemos que todas estas sociedades bíblicas e editoras, com suas versões modernas, não creem na preservação do texto sagrado e em sua inerrância. Entendemos que o objetivo de suas ações é o lucro financeiro e o ecumenismo. E isto é fato. Pesquise o site da SBB, veja lá quem somos, tire as suas conclusões. É uma sociedade que faz parte da sociedade bíblica, Sociedades Bíblicas Unidas. É altamente ecumênica. É verdade. Vamos continuar aqui. Temos observado que a Sociedade Bíblica Trinitariana, por sua vez, é a única que crê na preservação do texto tradicional, texto receptus e masorético. A única que não tem influência do texto crítico. E suas ações são por fé e não por dúvida. Percebemos também com nossas observações que a Sociedade Bíblica Trinitariana, SBTB, não trabalha visando lucro financeiro. Isto aqui eu posso falar. A gente observa, a grande maioria das Bíblias que estão nas casas aí são da SBB, lá de Barueri, da Sociedade Bíblica do Brasil. A grande maioria das Bíblias que as pessoas usam. E nas igrejas, o pastor vai pregar, tem irmão ali com a NTLH, tem outros com a atualizada, outro com a corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil, e não bate uma com a outra. Mas isso não é importante, né? Coloquei esse texto aqui no Facebook, uma irmã foi lá e colocou, não, nós não devemos ficar falando se é certo ou errado, nós temos que pregar a palavra. Mas que palavra? Pregar qual palavra? A palavra verdadeira, não a palavra falsificada, que nós temos que pregar. Então esse é um assunto importante. E visa o lucro financeiro. Eu estava precisando de uma Bíblia, eu pedi à Sociedade Bíblica, mandei um e-mail para eles, pedindo uma Bíblia, né? Uma doação de uma Bíblia. Eles não me responderam até hoje, já tem o quê? Uns 2017, quase 6 anos. Às vezes responde, né? Ainda, né? O e-mail. Não vai responder. E até essa Bíblia que eu tenho aqui, na época eu pedi, estava precisando de uma Bíblia nova mesmo, eu pedi para a Sociedade Bíblica Trinitariana, eles me mandaram a Bíblia na hora. Agradeço a Sociedade Bíblica Trinitariana, me mandaram de graça uma Bíblia boa e não me cobraram a Bíblia, né? Essas pequenas atitudes, esses pequenos detalhes, a gente vê, a gente conhece. Quando tem um profeta falando uma coisa, outro falando outra, nós vamos ver quem está certo ou errado pelo quê? Pelos frutos. Pelos frutos os conhecereis, Jesus disse. Então nós temos observado que essas outras editoras aí, BV Book, essas Sociedade Bíblica do Brasil, outras editoras, elas precisam do lucro, elas visam o lucro e elas não creem na inerrância da palavra de Deus, nem na preservação dela.
Então, por aí nós rejeitamos a Bíblia deles, porque se eles não creem, se eles se acham no direito de tirar versículo, fazer adições, subtrações, então não merece confiança, essa que é a realidade. E aqui está escrito também, como pastor temos que decidir de que lado estamos, porque as Bíblias que circulam no Brasil não são iguais. A pessoa pode discordar de mim que a ACF é a melhor, que é a palavra de Deus na língua portuguesa. Mas ela não pode, não tem como ela dizer que são todas as Bíblias iguais. E se não são iguais, alguma coisa está errada. Nós temos, como pastor, nos posicionar. Este fato passa despercebido pela maioria das pessoas, mas não por quem está sempre em oração com o coração sincero diante de Deus. O que escrevi acima não foi por sabedoria humana, mas por discernimento de espírito. Pastor Eliezer, Cordesburgo, 27 de agosto de 2022, Igreja da Bendita Esperança. Foi por discernimento do espírito, não foi por sabedoria humana. Não precisa de sabedoria humana. A sabedoria humana, ela não deve ser aplicada sozinha, ela tem que ter o discernimento do espírito, porque todos estes homens dessas sociedades bíblicas, editoras, eles têm sabedoria humana, mas eles não têm a fé, eles não creem na inspiração, na preservação da palavra de Deus, eles não creem, infelizmente. Mas nós cremos. E nós podemos observar lá no livro de Gênesis, nós vemos lá no livro de Gênesis, nós podemos observar que Deus, ele deu a sua palavra para Adão, para Eva. Certamente morrerás se comeres da árvore da ciência do bem e do mal. Certamente morrerás. O diabo veio e atualizou a palavra. Ele adicionou uma palavrinha pequenininha de 3 letras. Não morrerás. Não morrerás, certamente não morrerás. E Eva e Adão, eles acreditaram naquela nova versão atualizada. E por isso veio o pecado na terra. Veja como esse assunto é importante, não é verdade? Então, para terminar essa palavra, eu queria ler aqui, Salmos, capítulo de número 12, versículo 6. Olha que lindo essa passagem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás. Senhor, desta geração os preservarás para sempre. Veja, as palavras do Senhor são palavras puras. E é Deus que guarda as suas próprias palavras. Nem um i, nem um tio há de se perder da palavra de Deus. Deus, ele deu a sua palavra. Como diz esse livro aqui da Sociedade Bíblica Trinitariana, esse livrinho, o Senhor deu a sua palavra, né? Aqui nesse livrinho aqui da Sociedade Bíblica, aqui eles falam aqui do Antigo Testamento, a primeira língua, anotações escritas, revelação, doutrina dupla, os originais, o templo, o significado da arca, o único livro, cópias, o trabalho dos escribas, a perda dos originais, a grande sinagoga, lá da época de Esdras, né? Os famosos maçoretas, o texto masorético, o resumo do Antigo Testamento, o Novo Testamento, a verdade cristã escrita, originais divinos, cópias exatas, variações textuais, reproduzindo o autêntico texto do Novo Testamento, os manuscritos gregos remanescentes. E por aí vai, as classificações do texto tipo bizantino, muita coisa boa aqui. Esse livrinho também eu ganhei da Trinitariana. Detalhe, meus irmãos, alguns anos atrás eu usava a atualizada e para mim era melhor. E quando eu li alguma coisa lá do pastor Hélio de Menezes, lá da Paraíba, no site Sola Escritura, TT, eu não concordei não. Eu fiquei assim, contra.
Mas com o tempo Deus foi me fazendo perceber. É obra do Espírito Santo a gente perceber o erro e sair do erro para a verdade, para o que é certo. Que Deus possa te iluminar, meu irmão, minha irmã. E que você saiba que esse assunto é importantíssimo. O diabo sempre tentou usar a palavra de Deus e corromper e falsificar a palavra de Deus. Isso não é novidade, não. Eusébio conta o caso, se não me engano, de Dionísio, no livro História Eclesiástica. Até tem esse livro aqui, História Eclesiástica. E Eusébio de Cesareia, ele conta que parece que é Dionísio, que era bispo, se eu estou bem lembrado, de Atenas, se não me engano, ele escreveu reclamando que já as cartas que ele tinha escrito tinham falsificadores que tinham pegado as cartas e falsificado. Naquela época já tinha isso. Lá na época de Adão e Eva, né, o diabo já estava preocupado em falsificar a palavra de Deus. Hoje não é diferente. Você que é pastor, estude esse assunto. Eu sei que você vai chegar à conclusão que você deve usar a Bíblia CF aqui no Brasil. E leve os seus membros, a igreja, a ter uma Bíblia CF, uma Bíblia só na igreja. Nada de um com atualizada, outra com linguagem de hoje, não. Isso é confusão. Deus não é Deus de confusão. A Bíblia certa, a Bíblia verdadeira, a única que podemos recomendar é a Bíblia ACF, da Sociedade Bíblica Trinitariana. Eu venho falando, mas dando toques sobre esse assunto há muito tempo nesses vídeos, de vez em quando. Hoje eu fiz um vídeo só sobre isso, mas nós temos muita coisa para falar e muita coisa mesmo para ser aprendido sobre isso. Que Deus possa te iluminar no caminho da verdade. Deus abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.